Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos aqui no curso Intelecto. Meu nome é Anderson Jamil Abraão. Vou trabalhar com vocês alguns pontos do direito administrativo. Trabalharemos a partir desse momento o item contratos no direito administrativo, ok? Meus amigos, algumas coisas são importantes de entendermos antes do início do nosso estudo. O que, professor? Quando eu falo em contrato, eu tenho que pensar que o contrato é um instrumento do direito e não só do direito administrativo. O contrato é um instrumento do direito como um todo. Então, num primeiro momento, eu pego a regra geral do contrato, tiro aqui do direito civil, transporto esta regra geral do contrato para o direito administrativo. Ah, professor, então posso dizer que eu uso num contrato administrativo princípios de direito civil? Pode, meus amigos, vocês têm toda a liberdade de pensar dessa forma. Só que o direito ele trabalha da seguinte forma. Lei especial, que é a lei que versa sobre os contratos administrativos, derroga a lei geral, né, que é a lei civil. Só que assim, como é que eu funciono quando eu preciso desse encaixe? Eu tenho a regra geral dentro do direito civil e as regras específicas dentro do direito administrativo. Eventualmente, se é um contrato administrativo o qual nós estamos trabalhando, nós retiramos os princípios gerais do direito administrativo, né, e aplicamos ao direito, os princípios do direito administrativo sobre o direito civil. Tá certo? Por exemplo, algumas coisas eu trago do direito civil para o direito administrativo. Vamos lá. Partes maiores e capazes, né? Se pensarmos em pessoas físicas. Se eu pensar na pessoa jurídica legalmente constituída, né? Objeto lícito, forma não proibida em lei. Né? Então, essas situações, elas são trazidas do direito civil para o direito administrativo. Em compensação, conforme a gente já estudou lá atrás em princípios, né, nós temos um desequilíbrio na relação da administração pública com o particular. Não é uma relação equânime, é uma relação desequilibrada, aonde a administração está em superioridade ou em supremacia em relação ao particular. Ok? Ah, legal, professor. Então, esta parte específica eu vou pegar do direito administrativo. E aí, então nós começamos, né, a nossa parte referente aos contratos, conforme está aí na tela. Alguns detalhes importantes. Olha aqui que interessante. Está aí na tela, né? Escrito. Artigo 60, parágrafo único. É nulo o contrato verbal. Professor, mas no direito civil eu posso ter o contrato verbal? Posso, né? Quero comprar sua bicicleta, João. João, quanto custa a sua bicicleta? R$1.000. Toma os R$1.000, João. Entrega a bicicleta. Contrato verbal. Muitos aqui talvez já tenham formalizado contratos nessa situação. Ah, legal, professor. Então tá aí, ó, é nulo o contrato verbal, salvo de pequenas compras e pronto pagamento. Bom, o que são esses contratos de pequena compra? E isso daqui é uma pergunta que o examinador adora fazer em concurso. Por quê? Muita gente está estudando para concurso e fala assim, não tem contrato verbal, não existe contrato verbal, o contrato verbal é inválido. Aí a gente fala, ó, não é bem assim. O contrato verbal, em regra, é nulo, excepcionalmente pequenas compras. A prefeitura do município de Chiboquinha compra um pneu. Vamos falar de um pneu caro, né? Pagou R$1.000 num pneu. Nossa, professor, tudo isso. Como é que funciona? Eu ligo para a loja A, ligo para a loja B, ligo para a loja C, né? Coto o preço em A, coto o preço em B, coto o preço em C. Cotei os preços. A tem o preço mais baixo. A vai lá e me entrega. Só que aí eu falo assim, você vem me entregar o pneu? Vou. Qual é o número da nota fiscal? É a 1015 traço a linha A. Né? Traço A.
Então tá lá, vou lá pegar a nota. Né? Na hora que entregue este pneu e é feito o aceite na nota, eu já passo o caixa e recebo. Então esse contrato é chamado contrato verbal de pequenos valores, tá certo? Conforme está aí na tela, conforme vocês podem observar. E olha, prestem atenção, aqui abaixo, ó, vou aqui fazer uma marcação para vocês. Geralmente, em regra, é escrito, mas pode também ser oral, que é o que a gente acabou de falar. No contrato administrativo, não há equilíbrio. Isso é um erro muito frequente de quem faz prova de direito administrativo, quem está estudando. O pessoal fala, não, professor, no contrato as partes estão em patamar de igualdade. Breca. Não estão. No contrato administrativo, não. Alguns contratos no direito, eles possuem o desequilíbrio. Né? Por exemplo, na relação trabalhista, favorece o empregado. Na relação consumerista, favorece o consumidor. Na relação com a administração pública, favorece a administração. Ok? Então é essa a situação. Geralmente, em regra, é escrito, mas também pode ser oral. No contrato administrativo, não há equilíbrio, conforme falamos. Pressupõe vantagem da administração, já falei, e essa vantagem é prevista em lei. Nossa, professor, vantagem para uma das partes? Sim. Né? E aí, o porquê que a gente chama isso de vantagem? Né? Olha aqui que interessante. Supremacia do interesse público, que é o termo aqui que eu estou usando, tá? Voltamos aqui, né? Se materializa nas cláusulas exorbitantes. São as cláusulas as quais, vem aqui comigo, presta atenção um pouquinho. Quando você fala em cláusulas exorbitantes, são as cláusulas exatamente que extrapolam a igualdade no direito. São as cláusulas que desequilibram a relação jurídica entre as partes. Ok, meus amigos? Então, vamos lá. Algumas características importantes de frisarmos, né? Então, meus amigos, observamos agora que nós temos as características dos contratos administrativos. Né? Então, como nós estávamos falando, algumas coisas que são interessantes da gente bater aí na tecla. Né? Segue em regime jurídico direito público, olha aqui, ó. Eu vou fazer a marcação aqui. Regime jurídico direito público. 1. Necessidade prévia de licitação. 2. Presta atenção aí. Você que está me acompanhando, vamos parar e vamos observar aqui só um detalhe. Eu vou apagar. Né? E eu quero que você preste atenção a um detalhe. Necessidade prévia de licitação. Eu posso fazer uma licitação, mas eu tenho que lembrar, eventualmente, eu tenho alguns problemas no contrato administrativo. Quais são? Né? Digamos que houve uma dispensa ou que houve uma inexigibilidade. São hipóteses de não utilização das modalidades licitatórias prévias, entretanto, que pode existir um contrato posterior. Professor, você pode dar um exemplo de uma situação? Ok. Pensemos o seguinte, né? Você tem uma ponte que interliga duas áreas de grande fluxo comercial. Há um temporal, há um terremoto, há uma enchente e esta ponte é destruída. Você não tem tempo de fazer uma licitação para a nova ponte. Você precisa que essa ponte seja restabelecida o mais rápido possível em razão de uma rota comercial. Em face da necessidade, da relevância, então você tem aí uma questão de uma dispensa de licitação, você vai naquele rol, né? Por exemplo, essa situação, você vai dispensar a licitação, mas não o contrato. Então, prestem atenção, quando a gente fala aqui, ó, necessidade prévia de licitação, né? Conforme está aí, você leia isso com uma certa reserva, né? E lembre-se dessa situação aqui que eu acabei de falar, que às vezes você pode não usar as modalidades licitatórias, mas a lei de licitação você usa. Firmado por prazo determinado, a lei,
8, a lei 8.666/93, que é a lei de licitação, só para que fique marcado aí, ela fala em contrato de até 60 meses. Agora, para um pouquinho, você que está me assistindo e está prestando atenção. Se você falar em contratos de concessão, nós podemos chegar a contratos de até 35 anos, incluídas todas as prorrogações. Tá certo? Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês é, alguns alunos perguntam, professor, eu sempre aplico os prazos da 8666, né, em contratos administrativos. Eu falo, meus queridos, depende da natureza do contrato. Se é um contrato de concessão, você pode usar a lei de PPP, por exemplo, que é um contrato administrativo, mas que tem um prazo próprio, tá? Regra geral, são firmados por escrito, a gente já estudou, e a presença de cláusulas exorbitantes, aí que a gente falará sobre elas. Olha aí as nossas cláusulas exorbitantes, né? Prestem bem atenção. Então, primeira delas, possibilidade de suspensão do contrato por até 120 dias, sem motivação. Após este prazo, desde que motivado pela administração pública. Vem cá. A administração pode suspender um contrato público por até 120 dias. Pode até suspender por um prazo maior que esse. Pode até suspender por um prazo maior que esse. Legal? Legal. Então, o que acontece? A administração pública suspende o contrato e fala, ó, por 120 dias eu estou suspendendo. Mas por quê? Até 120 dias contínuos ou interrompidos, né? Até 120 dias ela não precisa dar satisfação. Após os 120 dias, não é que ela não pode mais suspender o contrato. Ela pode suspender desde que eles sejam motivados, tá? Primeiro ponto. Aí depois vem, ó, ainda somente a administração, em determinadas situações, poderá suspender o contrato administrativo, né? E aí, por isso, a justificativa é depois dos 120 dias. A aplicação de penalidades à administração ao administrado, desde que garantido o contraditório e a ampla defesa, mediante processo administrativo disciplinar. Está previsto aí no 81 e seguintes da própria Lei 8.112. Eu tenho alguns alunos, às vezes, que perguntam, e eu já tive clientes que tiveram problema com processo administrativo disciplinar. O caso mais enigmático que eu tive foi de um cliente que uma vez ligou para mim e falou assim, ô doutor, tudo bem? Tudo bem? Olha, eu precisava falar com o senhor, eu estou aqui sofrendo uma punição num processo administrativo disciplinar, e eu precisava aqui que o senhor me atendesse. Falei, está com a documentação, situação de urgência, dá um pulo aqui no escritório, prazo correndo. Então o cliente foi até o escritório. A hora que eu cheguei, fazia mais de um mês que ele tinha sido notificado para se defender. Virei para ele e falei, querido, eu não tenho mais o que fazer aqui no seu processo. Mas não dá para fazer um mandadinho de segurança? Falei para o cliente, querido, mandadinho de segurança não é poção mágica, né? Advogado não é mágico, a gente não faz milagre. O que eu poderia ter feito, digamos que a administração fosse te punir sem te dar o direito de defesa. Aí seria perfeitamente cabível, né, o mandado de segurança. Não foi o caso. A administração te deu o prazo de defesa e você não exerceu. Portanto, qual direito líquido e certo seu não foi amparado? Então, como nós estamos aqui no caso em tela, meus queridos, prestem atenção. Não tem aqui o que fazer, para falar o português claro, né? Nos tornamos reféns aqui de um problema bastante sério, porque você não tem o que fazer em defesa do cliente. Ele tem o prazo para se defender. Então, às vezes acontece, por exemplo, comprou material de limpeza, não foi entregue no prazo, foi entregue no dia seguinte, houve alguma greve, alguma coisa, você justifica e está tudo certo. Lógico, estamos partindo do pressuposto que feito tudo dentro dos parâmetros legais, com documentação e tudo, né? Não é uma caixinha de surpresa. A aplicação parcial do exceptio non adimplente contratos
professor, esse latinório que vocês advogados têm mania. E aí vem a exceção do contrato não cumprido. É essa tradução da expressão exceptio non adimplente contrato. Vocês podem perceber, ela está aqui, ó, aplicação parcial, está até destacadinho em vermelho, do exceptio non adimplente contratos, traduzindo, exceção do contrato não cumprido. Né? E aí eu chamo a atenção, é parcial porque a administração pode atrasar até 90 dias e nesse período o particular deve continuar cumprindo o contrato. Presta atenção aí, você que está me assistindo agora. Imagina você que eu adentro a uma loja de eletrodomésticos e falo, olha, eu vou comprar um celular, tá bom? Um celular, uma geladeira, um fogão, um aspirador de pó. O que você imaginar, você está indo comprar. Pagarei em 10 vezes. Ao final, eu receberei o produto, ok? Paguei a primeira, paguei a segunda, não paguei a terceira, não paguei a quarta, não paguei a quinta. Paguei a sexta, a sétima, a oitava, a nona e a 10ª. Quero o meu produto. A loja vai falar, eu quero receber a terceira, a quarta e a quinta que você não pagou. Putz, é verdade, eu não paguei. Isso chamamos de exceção do contrato não cumprido. Você não cumpre a sua parte, não pode exigir que a outra cumpra. Ok? E é o caso que está aqui. Quando se pensa em contrato administrativo, qual que é o pensamento que você tem? A exceção do contrato não cumprido, que é o termo que está aqui, né? O exceptio non adimplente contratos, a exceção do contrato não cumprido, significa o quê? Que eu não receberei. Né? Agora, prestem atenção. Eu não pus aí para vocês que a aplicação é parcial. Então, se ela é parcial, é porque eu não aplico de cara. Exceptio non adimplente contratos. Ela é parcial. Por quê? Porque a administração pode atrasar 90 dias. Meus amigos, isso daqui é um problema seríssimo. Porque se você é um empresário e sabe que você corre o risco de, durante 90 dias, não receber, mas ter que executar o serviço, qual que é seu maior problema? Você encarece o produto. E a partir do momento que você leva o preço do produto, é exatamente para receber por aquele prejuízo que você sofreu. A alteração unilateral do contrato administrativo quanto às cláusulas regulamentares. Não há alteração unilateral das cláusulas econômico-financeiras no contrato, cabendo apenas a alteração bilateral destas. Prestem bem atenção. Muitos alunos se enrolam, e isso é uma das perguntas mais frequentes em prova. Prestem atenção comigo aqui um pouquinho. Imagina você, meu querido que está assistindo aí, minha querida, que você participou de uma licitação. Até aqui o discurso está tranquilo. Nessa licitação que eu fiz parte, eu fui contratado para fazer 1.000 metros quadrados de calçada. A administração pública pode subir para 1.250 ou descer para 750. O que eu quero dizer que é admitida uma variação de até 25%, ó, a qual está destacada, inclusive, aqui na nossa tela. Tá? É admitida uma variação de até 25%. Só que é o seguinte, eu posso subir 1.250 metros, posso descer 750 metros. Legal? Eu mexi em metragem. Quanto é o valor do metro? R$100. R$100 o metro, se eu fizer 1.000 metros, 100 vezes 1.000. Se eu fizer 750 metros, 750 vezes 100. Tá certo? Então, é sempre essa, se o metro é R$100, 1.000 metros, R$100.000. 750 metros, a R$100 o metro, R$75.000. 1.250 metros, a R$100 o metro, R$125.000. Então vejam vocês que eu posso ter uma variação de até 25%, para mais ou para menos. Essa é a regra geral, tá certo, meus queridos? Essa é a regra geral. Agora, professor, deixa eu prestar atenção a um detalhe. Eu posso variar até 25%, ok? Mexo no valor, em hipótese alguma, o valor é sempre mantido. Por isso que a gente tem o termo aqui, ó, alteração unilateral do contrato, não há alteração das cláusulas econômico-financeiras.
cabendo apenas alteração bilateral dessas. No próximo bloco a gente fala sobre essa alteração bilateral. Obrigado.